Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, vamos falar sobre a marca sueca Volvo. A empresa ficou famosa no país fabricando caminhões pesados e ônibus, mas sua fama também vem de sua ênfase na segurança e de não economizar em tecnologia. Mas antes de começarmos, eu peço para que vocês se inscrevam no canal e dêem um like que vai ajudar muito, beleza? Então vambora! O economista sueco Assar Gabrielsson, logo após se formar em economia, conseguiu um emprego na corporação sueca SKF, mundialmente famosa pela fabricação de rolamentos, cuja sede é em Gotemburgo. Depois de um tempo, Gabrielsson se tornou gerente de vendas da corporação e em 1924 se encontrou com seu amigo e engenheiro mecânico Gustav Larsson. Gabrielsson tinha planos muito ambiciosos de fabricar automóveis e sabia que Larsson era o sócio certo para a nova empreitada. Gustav, que já havia trabalhado na SKF, aceitou o desafio e ficou com o trabalho de engenharia, enquanto Assar ficava responsável pelo investimento. Apesar do alto risco do ambicioso projeto, ambos foram à luta. Assar teve a ideia de fazer automóveis alguns anos antes, quando percebeu que as concorrentes europeias da SKF estavam investindo em empresas automotivas para assegurarem o fornecimento dos componentes. Porém, Gabrielsson não conseguiu convencer a diretoria da empresa a investir no negócio. O único diretor que apoiou a empreitada de fato foi o diretor administrativo Bjorn Pritz, que aceitou desde que a empreitada não interferisse nos trabalhos de Assar. Em 25 de julho de 1926, após muito trabalho, Larsson e Gabrielsson apresentam seu primeiro automóvel, o OV4, sigla para Open Wagen Fyra Cylindrar, ou carro aberto de 4 cilindros em sueco. O modelo em questão tinha 1,9 litros, desenvolvendo 28 cavalos e podia chegar a 90 km por hora de máxima. Depois de verem o veículo pronto, a SKF decide investir no projeto e profissionalizar a empresa. Pritz sugeriu um nome registrado pela SKF, mas que não havia sido usado em produção em larga escala, chamada Volvo, que significa Eu Rodo em latim. Então, a corporação promoveu Gabrielsson a presidente da nova empresa, e Larsson ficou como vice-presidente. Em 14 de abril de 1927, foi o dia oficial do nascimento da Volvo. A princípio, a SKF investiu muito dinheiro na nova companhia, já que promoveria também a indústria automotiva no país. Já em 1928 lançariam seu primeiro caminhão, o Série 1. O modelo tinha 4 cilindros e 28 cavalos, o mesmo motor do carro, e podia levar até 1.500 kg de carga. Acabou fazendo muito sucesso e suas 500 unidades venderam rapidamente. Mesmo com a crise de 1929 e a depressão dos anos 30, a empresa gradativamente crescia e lucrava. Ao final dos anos 40, a empresa já estava forte tanto na fabricação de carros quanto de caminhões, e logo seus modelos passariam a ser exportados para muitos países, incluindo o Brasil, que era importado oficialmente pela Volvo do Brasil S.A. A empresa tinha 2 sócios, o banqueiro Mário Carlos Pareto e o industrial Mário Slerka, que também eram proprietários da empresa carioca Carbrasa, ou Carroçarias Brasileiras S.A. Em 1949, fizeram seus primeiros ônibus em chassis e caminhão Volvo L385 Viking e L395 Titan. Esses caminhões também marcaram muita presença no território brasileiro, principalmente entre os anos 50 até o início dos anos 60. Logo os ônibus fariam sucesso, vendendo 2.000 unidades até 1959. Como representante da Volvo, a Carbrasa também importava os carros da marca, inclusive até fabricando uma carroceria para as caminhonetes PV445. A Carbrasa fez um projeto de instalar uma fábrica de automóveis no Brasil, inclusive tendo uma reunião com representantes da empresa sueca no país. Mas acabaram não disputando uma vaga no GEA. E como a indústria nacional foi surgindo, a importação de chassis de ônibus foi restringida, o que fez a Carbrasa apelar para os chassis nacionais de Mercedes-Benz e Scania nos anos 60. Até que a companhia faliu em 1971. Em 1974, a Volvo quis montar automóveis no Brasil, mas com as restrições do governo federal em abrir novas indústrias e carros, voltaram suas atenções aos caminhões e ônibus.
Mas ao contrário da maior parte das indústrias automotivas no país, decidiu se instalar fora do ABC paulista, precisamente em Curitiba, capital do estado do Paraná. Finalmente, em 1976, após anos de negociação, a Volvo finalmente é aprovada pelo governo federal, com a condição de exportar 1/3 de sua produção até 1989, sendo enquadrado ao BFIEX. 60% das ações ordinárias foram assumidas por empresas paranaenses. A fábrica foi inaugurada em 1979 e a meta da empresa era produzir 6.000 veículos ano até 1983. O primeiro produto foi o chassi de ônibus B58, que era um modelo de perfil baixo que poderia ser usado tanto na cidade quanto em rodovias. O seu motor era um 6 cilindros 9,6 litros, equipado com turbo-injeção direta, que desenvolvia 260 cavalos. Logo se nota a modernidade do seu projeto. Seu motor fica na posição central do ônibus e não na traseira ou dianteira, feito pelas empresas do país até então. Ainda que seu motor fosse o mesmo dos caminhões, ele era ligeiramente diferente no layout, já que era montado deitado de lado no ônibus, tipo um motor boxer. Já que o motor ficava nessa posição, certos componentes como cárter, sistema de admissão, turbo e escape, além de outros componentes, eram modificados especialmente para acompanhar a condição do motor. Com isso, o piso do veículo ficava totalmente plano e muito baixo. Também vinha com câmbio manual de 6 marchas ou automático de 5, além da direção hidráulica. Isso realmente foi uma boa nova para o mercado brasileiro, já que o governo declarou que um de seus principais motivos de aprovar a vinda da Volvo foi o conservadorismo das empresas nacionais que não modernizavam e nem ampliavam a produção. Em 1980, a Volvo lança seu primeiro caminhão, o N10, que podia ter cabine simples ou leito, e seu motor era o mesmo do ônibus, mas montado de forma tradicional na vertical, com 260 cavalos e 96 kgf de torque. Seu câmbio era de 8 marchas sincronizadas, com reduzida, além de ter bloqueio e cubo redutor no diferencial. Sua cabine semi-avançada era fabricada pela Brasinca, cujo capô era integrado ao paralamas, facilitando sua abertura. Em 1981, montaram seu 1000º caminhão e chassi de ônibus, ou seja, 2.000 veículos fabricados no total. No mesmo ano, lançam um caminhão N12, mais potente, com motor de 12 litros e 330 cavalos. E o modelo 6x4 para ambas linhas. Apesar da recessão econômica que o país vinha passando, a Volvo só crescia, já que a aceitação de seus produtos foi muito boa. Só não vendia muitos chassis urbanos porque o mercado era muito conservador, preferindo os chassis de caminhão adaptados e baratos da Mercedes. Em 1982, apresentou seu primeiro chassi de ônibus com terceiro eixo, e também apresenta um novo motor 9.6, mais avançado e com melhorias que aumentou a potência para 270 cavalos. Em apenas 4 anos, já detinha 23,5% do mercado de caminhões pesados e 18,8% nos ônibus rodoviários, além de exportar muita parte de sua produção, que teve ajuda e apoio da matriz sueca. Em 1985, a Volvo apresenta seus modelos a álcool para usinas de canas-de-açúcar. O motor, na verdade, era um bicombustível e já tinha sido desenvolvido na Suécia anos antes. Em setembro do mesmo ano, fabricam a unidade 10.000 e lançam um intercooler nos motores 9.6 e 12.0, que fez suas potências aumentarem. Para caber o novo sistema, seu capô foi alongado em 12 centímetros, e sua frente agora passou a ter 2 faróis retangulares ao invés dos 4 redondos. Em 1986, lançaram o chassi rodoviário B10M, que era um projeto muito diferente do B58. Com layout novo, ele também ganhou intercooler, mas era refrigerado a água, já que o intercooler a ar não teria a eficiência necessária num veículo, pois seu motor fica no centro do chassi. Em 1987, lançou o Intercooler 2, com melhorias nos freios e cabine, e em 1989 lançam a linha NL com cabine totalmente restilizada e exclusiva para o país, quase que totalmente desenvolvida pela filial brasileira. Seus motores de 9.6 e 12 litros desenvolviam de entre 275 a 400 cavalos. O capô ficou 25 centímetros maior, já que sua cabine não era mais semi-avançada.
O seu motor agora ficava totalmente à frente da cabine. Em 1991, apesar da crise econômica sofrida pelo país por conta do Plano Collor, a Volvo anunciou investimentos de $200 milhões na filial brasileira. No mesmo ano, passou a oferecer freios ABS como opcional nos caminhões e passou a desenvolver no país o chassi de ônibus biarticulado, a pedido do prefeito de Curitiba, Jaime Lerner, que queria seus modelos de ônibus maiores para ser usado nos corredores integrados de transporte urbano da cidade. Tomando por base o B58 com câmbio automático, fizeram um modelo com carroceria feita pela Ciferal. Seguindo as especificações da prefeitura, os ônibus tinham até 25 metros de comprimento e capacidade para 270 passageiros. Após melhorias no projeto mediante a muitos testes, as primeiras 33 unidades entraram em operação em outubro de 1992. Logo seu sucesso foi comprovado e, com o passar dos anos, as encomendas aumentaram e passaram também a ser exportados para o Chile e Colômbia. Em 1993 foi apresentada a nova linha NL, bastante renovada em relação à anterior. Por fora pouca coisa mudou, mas na cabine e na mecânica teve muitas melhorias. Aproveitando a abertura do país às importações, a empresa passou a importar não só automóveis que logo ganharam reputação de serem sóbrios, muito bem construídos e muito seguros, como também importaram caminhões e chassis de ônibus. Eles importaram um B12 com motor traseiro e 400 cavalos, além do caminhão FH12 Globetrotter, de cabine avançada com tecnologia eletrônica embarcada de última geração. Sua aceitação foi muito boa, vendendo 400 unidades em menos de meio ano. Em 1996, a Volvo lança seus primeiros motores de gerenciamento eletrônico, chamado de EDC. Em 3 versões de potência, de 320 a 410 cavalos, a central eletrônica da Bosch era importada da Alemanha e possibilitava a instalação de piloto automático. No entanto, a novidade tecnológica aumentou seu preço final e intimidou o mercado ainda arredio com avanços eletrônicos. Isso fez sua produção cair em 30%, mas isso não impediu de fazer investimentos como a construção da fábrica de cabines, que só ficaria pronta em 99. Em 1997, nacionalizaram o chassi B12B, que tinha motor traseiro com motor de 12 litros entre 360 a 400 cavalos. E em 1998 foi a vez do FH12 Globetrotter ser nacionalizado. O modelo vinha com muita modernidade para a época, com freios ABS, airbag, piloto automático, ar-condicionado, além do gerenciamento EDC. No mesmo ano surgiu o chassi B7R, que tinha um motor de 7 litros importado, com injeção mecânica. Era um modelo mais barato para fazer concorrência ao mercado de ônibus urbano, e em 1999 inauguraram a nova fábrica de motores, e agora seu gerenciamento eletrônico também passou a ser fabricado no Brasil. Em junho daquele ano, lançaram a linha NH12, com estética modernizada, e ganhou todos os atributos do FH12 no quesito desempenho, acabamento e tecnologia. No ano 2000, lançam a linha pesada FM, o segundo cara chata da marca, com motores de 9.6 e 12 litros, com potências variando de 320 a 420 cavalos, sendo que o último tem 4 válvulas por cilindro. E depois de muito tempo, em junho de 2002, lidera o mercado de caminhões pesados no Brasil pela primeira vez, desbancando a Scania e a Mercedes. Em 2003, a Volvo lança o seu primeiro caminhão médio, o VM, com capacidade de 17 a 23 toneladas, que podia vir com cabine simples ou leito. A Volvo havia comprado a divisão de caminhões da Renault em 2001, por isso ele tinha uma semelhança com o Renault Premium e o Midland. Para aumentar o índice de nacionalização e fazer frente à concorrência, optaram pelos motores nacionais MWM X10, que desenvolvia de 210 a 240 cavalos, todos com bomba injetora mecânica, e equipados com turbo intercooler. O veículo fez muito sucesso e conquistou 8% do segmento em menos de um ano. Foi o primeiro caminhão da Volvo do Brasil a vir equipado com motor terceirizado. No mesmo ano, a linha pesada foi reestilizada e podia vir com sistema próprio de rastreamento via satélite chamado de Volvo Link. O motor de 12 litros recebeu uma nova versão mais potente de 460 cavalos e pela primeira vez oferecer a transmissão automatizada iShift como opcional. Em 2005, lançaram o extra pesado FM12 8x4 com 49,4 toneladas de PBT e 2 eixos direcionais ou bitruque.
E agora, os VM vinham com nova estética, além do novo motor MWM de injeção eletrônica Common Rail, com potência de 260 a 310 cavalos, além de um cavalo mecânico para médias distâncias, com 310 cavalos e 43 toneladas de capacidade de reboque. No mesmo ano fizeram unidade de 100.000 da Volvo no Brasil, e no final daquele ano foi fabricado o último NH, encerrando a era dos bicudos da marca no Brasil. E assim os Estados Unidos ficou sendo o único país que fabrica os modelos desse jeito. Em 2007 lança um novo motor de 12,8 litros, que ficou mais leve e econômico que o modelo anterior de 12, com potências variando de 400 a 520 cavalos, sendo que o último era o mais potente do país na época. No mesmo ano apresentaram o FM10x4 para transporte de minérios com capacidade de 50 toneladas para suprir a encomenda de 104 unidades feita pela Vale. Seu motor era o 12,8 litros com 480 cavalos. Ao final do ano, liderou novamente o segmento de caminhões pesados e a linha VM duplicou suas vendas. Em 2009, renovaram a linha FH com novos itens de segurança como ESP, sensor de ponto cego, sensor de chuva e faróis de xenon. No mesmo ano, o FH440 é o pesado mais vendido do país e a unidade brasileira da Volvo encerrou o ano como o maior mercado mundial da marca. Em 2010, lança um chassi B12R com 2 eixos direcionais e motor de 420 cavalos, com câmbio automático. E também lançam o FMX para aplicações severas com PBT de 32 a 50 toneladas. Em 2011, a Volvo faz seu primeiro chassi de ônibus com motor dianteiro no Brasil, o B270F, que vinha com MWM 7.2 de 270 cavalos e câmbio manual de 6 marchas. E no mesmo ano, o câmbio automatizado iShift passa a ser fabricado no Brasil. Em 2013, mostra a nova linha VM com grandes mudanças na cabine, além da opção de 2 eixos dianteiros direcionais. A sua potência variava de 213 a 300 cavalos no motor MWM X12 e no ano seguinte apresenta o câmbio iShift para a nova linha. Em 2015, apresenta a nova linha FH com cabine e frente renovadas. Agora podendo vir com opção 8x2 no cavalo mecânico. A linha FM ganhou opções 8x2 e 8x4. Já na linha FMX veio as versões com tração total, 4x4 e 6x6, além da opção do câmbio iShift e do motor de 540 cavalos. Em 2016, apresenta a nova linha de chassis para ônibus urbano, incluindo o Grand Arctic 300. Desenvolvido no Brasil, tem 30 metros de comprimento e capacidade para 300 passageiros, se tornando o maior chassi do mundo na época. Em 2020, o VM passou por um facelift, que ficou agora mais parecido com o pesado FH. Mesmo com a pandemia do Covid-19 e a queda nos totais de venda, as vendas da linha VM cresceu 29% e os FH 540 e 460 fizeram dobradinha como os modelos pesados mais vendidos do país. Em 2021, apresenta a nova geração da linha pesada. FH, FM e FMX ganharam novas cabines e novos equipamentos, como piloto automático de descida, além de 8 câmeras auxiliares para melhorar a visibilidade. Já na mecânica não houve alterações. Por tantos fatores positivos, a Volvo se tornou uma das maiores fabricantes de veículos pesados do país, com capacidade de antecipar tendências, como o uso de gerenciamento eletrônico dos motores, a ênfase na segurança e a preocupação nos serviços pós-venda, sendo uma das pioneiras na assistência 24 horas. E nos chassis de ônibus, sempre produziu modelos específicos para transporte de passageiros, sendo que nenhum modelo é um chassi de caminhão adaptado. Então é isso, pessoal! Vocês têm experiência com caminhão ônibus Volvo? Comentem aí abaixo. Espero que tenham gostado. Compartilhe o vídeo e ative o sininho, pois toda semana sai vídeo novo, hein? E eu me despeço ao ronco de um Volvo. Até logo e fique com Deus!
Fala,